E aí, pessoal, como é que vamos todos? Hoje eu vou responder a um comentário enviado pela Kaori Suzuki 5304. Tudo bom, Kaori? Ela faz um comentário aqui, já enviou faz um bom tempinho aqui. Desculpem, estou respondendo de acordo com possibilidade aqui, né? A pergunta dela é básica, mas que é muito comum. Já vi muitos alunos, estudantes de acupuntura fazem essa pergunta da mesma forma aqui. É o seguinte, então, vamos lá. A infecção urinária vem de um calor, certo? Pode ser de uma estagnação de fígado somente, ou também de uma deficiência de yang de baixo afetando o rim. Então a pergunta que ela faz, vão responder ela em partes direitinho, como eu gosto de explicar para vocês aqui, né? Que tem muito conteúdo aqui para poder falar, Kaori. Então vamos lá. Primeiro, deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu pegar uma canetinha aqui para mim, para desenhar, para falar o seguinte. Então vamos lá. Infecção urinária vem de um calor, certo? Tá? Nem sempre. Pode vir de calor, pode não vir do calor, infecção urinária. Mas a princípio vamos definir o seguinte. Tem que parar de falar a princípio, né? Bom, infecção urinária indica para nós que está havendo uma alteração de energia no elemento água. No elemento água. Porque os rins, a bexiga, são os órgãos do elemento água. Então, essa infecção urinária está mostrando para a gente que tem alguma coisa de errado com a energia do elemento água. Isso pode estar relacionado com o calor, tá? Então, vamos imaginar então que a queixa que o paciente está apresentando, por exemplo, é ardor ao urinar. Ele sente uma queimação toda vez que está urinando. E foi no médico, o médico fez exames e falou, você está com uma infecção urinária. Então a gente pode estar associando essa infecção urinária com a presença de um calor, porque tem um calor dentro do elemento água que está causando então essa queixa. Então não é que a infecção urinária está associada com calor. A infecção urinária possui um componente sintomático que a gente associa com a presença de um calor. Tá? Então ele sente que está ardendo, está queimando. Toda vez que ele está urinando, ele sente que está queimando toda vez que ele vai urinar. Então, presença de um calor causando essa infecção urinária. Todo paciente que tem infecção urinária sente a queimação ao urinar? Necessariamente não. Ou seja, nem todo paciente com infecção urinária tem essa infecção causada pela presença de um calor dentro do corpo, tá? Então, a sua primeira pergunta, infecção urinária vem de um calor? Certo, nem sempre. Pode vir de um calor dentro do elemento água ou não. Uma outra possibilidade de raciocínio que você pode fazer aqui para saber se essa infecção urinária vem da presença de um calor, não estaria relacionado com o calor dentro do elemento água, mas pensando nos 5 elementos, né? Então vamos lá, 5 elementos aqui de novo, né? Fogo, terra, metal, água e madeira. Tá ok? Infecção urinária. Infecção urinária, vamos imaginar o seguinte, que vamos considerar que essa infecção a energia do elemento água está fraca. Tá? Tá tão fraca que está vulnerável, causando então uma infecção. Então vamos considerar que está havendo uma deficiência, como a canetinha aqui, está havendo uma deficiência de energia do elemento água. Aí associado com o calor. Só que aqui vamos pensar não no calor no elemento água, mas um calor associado com o elemento fogo. Tá? Então, por exemplo, o elemento fogo aqui estaria, por exemplo, com um excesso. Isso está fazendo com que a energia do elemento água tenha que ficar controlando esse fogo o tempo todo. E por isso a água começa a ficar mais fraca, causando infecção urinária.
Tá? Então eu poderia considerar dessa forma, mas aí é o seguinte, o que é esse aumento de energia no fogo? Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que está com a pressão arterial dela está muito alta, tem aumento da pressão arterial dela. Só que na história dela, ela vai falar o seguinte, que ela percebeu que depois que ela começou a ter essas crises de pressão alta, começou a aparecer a infecção urinária. Então eu tenho aí uma causa e efeito. Depois que ela começou a apresentar então esses episódios de pressão alta, a energia de água começou a perder energia para controlar esse excesso da energia do fogo, causando então essa infecção urinária associada com essa deficiência do elemento água. Tá? Mas aí então eu tenho que houve um problema no elemento fogo, que eu identifiquei como esse aumento da pressão arterial, e o paciente falou para mim que depois que começou a ter essas crises de hipertensão arterial, aí começaram a surgir os episódios de infecção urinária. Então eu tenho que associar uma coisa com outra para poder falar, a energia de água está perdendo a energia de fogo. Não basta simplesmente eu falar aqui alguma coisa do tipo, não basta eu só pensar assim. Opa, deixa eu até voltar aqui. Não basta eu só falar assim. A pessoa tem um aumento de energia de fogo, por isso então é por isso que a água está fraca, causando infecção urinária. Tá? Mas por que a energia de fogo está alta? Não sei. Tá? Mas a água está perdendo energia para o fogo, por isso que está dando infecção urinária. Mas não tem queixa nenhuma em fogo. Se não houver nenhuma queixa em fogo, não dá para falar que esse é o motivo da energia do elemento água estar ficando mais fraco. Vocês estão me entendendo? Tá? E tem que estar na história também, ou seja, de repente o paciente fala, eu tenho crise de hipertensão arterial. Tá? E o que isso tem a ver com a energia do elemento água causando infecção urinária? Nada. Ele não tem um elemento de associação. Tá? Então necessariamente não dá para eu falar que a energia de água está ficando mais fraca por causa da perda de fogo, do aumento de fogo. Posso supor que isso está acontecendo, mas isso necessariamente não está me mostrando essa evidência. Então, para isso, eu tenho que ter essa causa e efeito acontecendo. Se não tivesse causa e efeito, eu posso supor que isso está acontecendo dessa forma. Tá? Ou seja, se o paciente falar, eu tenho crise de hipertensão arterial e tenho infecção urinária. Tá? Mas ele não tem aquela história de, depois que eu comecei a ter crise de hipertensão, aí que vem infecção urinária. Tá? Se eu tivesse história, tá? Mais do que fácil eu fazer essa observação. Tá? Mas se não houver essa história, tá? Eu posso supor, mas eu não posso afirmar que é isso que está acontecendo. Tá bom? Mas a infecção urinária vem de um calor? Pode vir de calor dentro do elemento água. Tá? Então a queixa do paciente vai falar isso para mim. Eu sinto queimação urinar, por exemplo. Ou então pode estar relacionado com esse fluxo de energia dentro dos 5 elementos. Então seria uma das causas de infecção urinária. Mas aí você coloca o seguinte, tá? Pode ser de uma estagnação de fígado somente, tá? Bom, aí você está contradizendo a primeira frase que você colocou, né? Ou seja, a infecção urinária vem de calor? Certo, nem sempre, tá? Mas também pode ser de outras coisas. Pode ser de uma estagnação de fígado somente. Vou até já tirar o somente aqui, porque vocês estão vendo que não existe essa de sempre, somente, tá? Mas vamos considerar essa segunda possibilidade que você colocou aqui pra gente. Deixa eu apagar isso daqui, tá? A infecção urinária vou considerar ainda como uma deficiência de energia no elemento água. Pode ser uma estagnação de fígado. Estagnação quer dizer que está tendo uma retenção de energia em madeira. Isso pode estar acontecendo? Tá? Bom, o que seria estagnação de energia no fígado? Isso que tem que considerar. Tá? O que é estagnação de energia? Por exemplo, fígado, madeira, pode estar associado com os músculos. Então pode ser um problema no músculo. Então a estagnação de energia de madeira está causando um problema de músculo, pode estar causando então
um excesso de energia no músculo, então pode estar causando câimbras. Muita energia retida dentro do músculo gera câimbras musculares, né? Ou pode estar associado também, madeira também, pode estar associado com raiva, tá? Então pode ser um dos dois, ou os dois, tá? Vou considerar como duas coisas diferentes aqui, tá? Então, essa estagnação de energia do fígado, essa estagnação de energia em madeira, está relacionado com uma queixa que o paciente está apresentando, muitas câimbras musculares. Ou a pessoa que fala assim que sentiu um episódio de raiva muito grande, ficou com muita raiva por algum motivo, por um tempo muito longo, ou ainda está apresentando um episódio de raiva muito grande. Tá? Isso daí posso considerar como elemento madeira. Tá? Isso pode fazer o quê? Pode acontecer dessa energia que está em madeira, tá? Esse acúmulo de energia em madeira, começar a drenar a energia do elemento água. Isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. Isso está acontecendo? Não sei. Tá? Eu posso supor que isso está acontecendo dessa forma, como eu estou mostrando aqui. Agora, se na história clínica do paciente ele disser isso para você, tá? Aí fica mais óbvio ainda. Então o paciente pode falar para você, por exemplo, meus episódios de infecção urinária surgiram, tá? Depois que eu comecei a ter muitas câimbras musculares. Eu comecei a fazer academia, a fazer ginástica, só com isso eu comecei a ter muitas câimbras musculares, tá? E depois também começou a aparecer essa infecção urinária, ou seja, uma coisa levou a outra. Então a história energética do paciente está me contando isso daí, pela história clínica, pelo que está acontecendo, tá? Eu apresentei um episódio de raiva muito intenso, teve um trauma emocional, aconteceu alguma coisa na minha vida, tive lá um problema na minha empresa, alguma coisa assim que me fez sentir muita raiva, eu estou sentindo muita raiva de uma situação que ainda está me acontecendo, tá? E isso acabou me dando, então, e eu comecei a apresentar depois uma queixa urinária. Quando eu fui lá no médico, eles descobriram que eu estava com uma infecção urinária, tá? Então a história do paciente, a história energética do paciente está me contando o que está acontecendo. Então, uma estagnação de fígado pode ser a causa de uma infecção urinária? Depende, tá, do que está acontecendo no fígado. Tá? O que você está levando a supor que está havendo uma estagnação no fígado? Então, quais as queixas que você está associando então com a estagnação no fígado? E se na história do paciente, tá, existe essa relação que possa até te confirmar, te corroborar essa afirmação, tá? Da energia de madeira roubando então a energia do elemento água. Porque isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. Na verdade, pode acontecer um monte de coisa. Tá? E é por isso que eu falo que a acupuntura hoje em dia está muito voltada para doenças, para queixas. Tá? Tanto é que a pergunta que você colocou aqui, né, Kaori, no começo foi infecção urinária. Tá? E logo você partiu para o conceito de síndromes, né? Estagnação de fígado. Lá mais abaixo você colocou até aqui, mais uma vez, deficiência do yang no baço. Tá? Isso é basicamente o conceito de síndromes. Que eu sempre falo. Definição de síndrome é a mesma coisa que você simplesmente trocar o conceito de doenças e sintomas por um conceito oriental. Tá? Mas que acaba não explicando, acaba focando, acaba criando um foco em cima de uma simples queixa, de um sintoma, coisa que infelizmente está acontecendo, como eu falei, hoje em dia na acupuntura. O pessoal está sendo muito ensinado a estudar baseado em queixas. Tá? Tem que tratar essa queixa do meu paciente. Meu paciente está sentindo dor, o mais importante é eu tratar a dor do meu paciente. Tá? Depois eu vou me preocupar com os outros aspectos do que está acontecendo com o paciente. Tá? Aquela figura do acupunturista que o paciente vem com uma queixa, vem com dor, ele faz acupuntura, só que a dor não melhora e o acupunturista fala, volte na semana que vem.
paciente fica meio revoltado, falando, mas nem melhorou minha dor, tal, tá? E ele tá falando para ele voltar na semana que vem. Semana que vem o paciente volta, tá? Ainda reclamando, a minha dor continua igual, não melhorou nada, tá? A acupunturista vai lá, faz o tratamento, tá? E fala, volte na semana que vem. Tá? Mas, minha dor ainda não melhorou. Eu achei que a acupuntura ia melhorar a minha dor, tá? Nem vou voltar mais desse acupunturista. A semana que vem, tá lá o paciente de volta, tá? Falando, minha dor melhorou um pouquinho, mas não melhorou muito não, tá? Vou dar mais uma chance aqui para você, tá? O acupunturista vai lá, faz o tratamento e fala, volte na semana que vem. Aí na semana que vem o paciente fala, minha dor não melhorou nada, mas melhorou um pouquinho só, tá? Mas não melhorou nada. Falaram que ia melhorar na primeira sessão, não tá melhorando nada, tá? Mas vamos lá, fazer mais uma sessão de acupuntura. O acupunturista chega e fala para ele, volte na semana que vem. Na semana que vem, o paciente chega e fala, já tá pensando assim, nem vou voltar mais no acupunturista, não tá melhorando nada, tal, tá? Mas na outra sessão, tá lá o paciente, tá? Ainda reclamando, tá? Minha dor não melhorou nada, tá? Aí o acupunturista vai, pergunta para ele, não melhorou nada? Aí ele fala, não, melhorou, tá? Aí o acupunturista chega e fala assim, e que mais? Como assim que mais? Minha dor não tá melhor? Não, que mais? Tá, aí ele começa a falar assim, você tá falando que eu tô dormindo melhor? Tô dormindo melhor, mas isso não tem nada a ver com a minha dor nas costas. Tá, e como é que você tá em casa? Minha família tá falando que eu tô melhor, que eu tô mais calmo, mas isso não tem nada a ver com a minha dor nas costas. Ou seja, às vezes a pessoa fica tão focada numa coisa, tá? E hoje em dia está acontecendo muito isso, tá? E os próprios acupunturistas estão sendo meio que treinados para pensar dessa forma também. Vão tirar essa queixa, tá? Um acupunturista é aquele que trata aquilo que o paciente está apresentando. Só que essa bem visão de medicina ocidental, tá? Vou dar um remédio para tirar aquela dor que o paciente está tendo, tá? Só que não trata o paciente, só está tratando a queixa. Então, essa é uma coisa que eu sempre falo, é importante tratar aquele paciente, com certeza, é importante, mas para você ser um bom acupunturista, um ótimo acupunturista, um mestre em acupuntura de verdade, não mestre no papel, mas um mestre de verdade em acupuntura, você não tem que simplesmente pensar em tratar aquele paciente, você tem que tratar o paciente. Tá? Uma coisa que todo curso de acupuntura fala nos primeiros dias de aula, o importante é tratar o paciente, não a doença. Só que chega lá no curso, o pessoal acaba focando muito em cima só de doença. Tá? Tanto é que a tua pergunta é bem em cima disso, né? Em cima de doença, infecção urinária. Começa a falar então estagnação de fígado, e deficiência do baço. Tá? Exercício para vocês, tá? Já que a Kaori colocou isso daqui para nós, tá? Estagnação, deficiência yang no baço. Então, uma deficiência yang no baço, então vou colocar aqui, uma deficiência do yang no baço pâncreas, para mim baço pâncreas, tá? Isso pode estar afetando a energia do alimento água? Pode ser tudo, qualquer coisa pode estar associado. Tá? Infecção urinária pode estar relacionada também com o elemento metal também. Metal tem a ver com a energia da energia de defesa, tá? Mas vamos ficar no elemento terra aqui. Uma deficiência de yang no baço pode afetar a energia do elemento água causando infecção urinária, tá? Afetando então aqui no caso, como ela está falando aqui, os rins. Pode, mas a pergunta que eu quero fazer agora para vocês é o seguinte, tá? O que é uma deficiência de yang no baço? Tá? Bom, professor, você não sabe o que é deficiência de yang no baço? Tá? Não sei, porque eu não trabalho com esse conceito de síndromes. Eu trabalho o conceito da energia dentro dos 5 elementos. Então, o mais importante para mim não é essa definição do que pode estar acontecendo aqui, mas é a queixa. Qual a queixa? Qual o sintoma? O que levou a vocês
a pensarem na deficiência na energia Yang do baço. O que é essa deficiência da energia Yang do baço? Qual o sintoma, qual a queixa que me fez imaginar que está havendo uma deficiência de Yang no baço? Tá? Não vou responder isso daí para vocês não, gente. Eu quero deixar essa pulga, colocar essa pulguinha chinesa atrás da orelha de vocês. Qual o sintoma que você associaria, ou sintomas que você está associando com essa deficiência de energia Yang no baço? E como é que esse sintoma está associado com a energia do elemento água? Tá? Porque essa é a questão mais importante para a gente poder está analisando aqui. É essa observação que vai me levar depois a escolher os pontos para fazer um tratamento. Tá? Ou seja, eu não vou tratar a deficiência da energia Yang do baço. Eu vou tratar a queixa, tá? Que pode estar associada então com essa deficiência de Yang do baço, e como essa queixa está afetando a energia do elemento água. Tá? Só a partir daí então eu posso estar elaborando uma forma de tratamento, uma forma de conduta terapêutica. Tá bom? Gente, vou ficando por aqui, deixando essa lição de casa para vocês, essa pulguinha chinesa atrás da orelha de vocês. Lembrando mais uma vez para vocês deixarem o seu like e agradecer por vocês terem assistido o vídeo até agora. Tá? Se gostou do vídeo, se ele ajudou vocês a pensar dentro dos princípios de acupuntura, deixe seu like, assine o canal, façam comentários, comentem, façam perguntas aqui para mim também. E deem uma olhada no Clube de Estudos de Acupuntura. Tem matérias novas lá que estou publicando. Tá? Tem cursos online que estão publicados também, todos lá no site shenlong.com.br. Lembrar para vocês, quando vocês adquirem um desses produtos, vocês estão me ajudando a financiar e mantendo ativo esse canal, justamente para clarear essas ideias a respeito de acupuntura para todos vocês. Tá bom? Então é isso. Vou ficando por aqui. Nos encontramos em outros vídeos. Tchau. Até a próxima.